Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo, o instrutor Paulo Silva. E eu vou fazer esse clássico exemplo aqui, exercício de mecânica geral. É uma disciplina de engenharia, né? Que todas as engenharias são obrigadas a fazer. Então tem esse exercício clássico aqui do barco, que fala que duas lanchas rebocam um barco de passageiros que se encontra com problemas nos seus motores. Sabendo-se que a força resultante é igual a 30 kN, encontre as componentes nas direções AC e BC. Então, na verdade, vai surgir aqui uma força, podemos dizer assim, força CB aqui desse lado, e lá em cima uma força CA. E essa força aqui é a força resultante, né? Que vale os 30 kN. O que eu fiz aqui? Eu fiz um diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre é a representação num plano cartesiano do sistema que a gente quer resolver. Então, na verdade, eu coloquei o desenho do barco em pé, e como em pé na representação cartesiana, e esse volume aqui representa o barco, né? Entendeu? Se ele tem uma força resultante para a parte de cima aqui, ó, de 30 kN, né? Para neutralizar a força peso aqui, tem que ter uma força peso aqui de 30 kN. O sistema, né? No ponto C aqui está zerado, né? Uma força anula a outra. Então, na verdade, é como se tivesse uma força puxando o barco para cá de 30 kN. Para esse sistema que está em equilíbrio. E a força, e esse lado aqui eu vou chamar de força CA, e o lado lá eu vou chamar de força CB. Bom, eu montei aqui. Coloquei os ângulos aqui. Esse ângulo aqui da força CA, ela tá falando no exercício aqui que é 30 graus, e do lado aqui do CB 40. Tá ok? O que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos usar aqui um método chamado Teorema de Lamy. Então, esse Teorema de Lamy, os professores não gostam de ensinar porque você vai resolver uma prova de mecânica geral em 15 minutos. Porque o Teorema de Lamy pede para a gente somar ângulos e trabalhar com a ideia de seno. Então, eu vou ter um vetor e eu vou ter um complemento de ângulos aqui. Então, eu vou ter um θ, ângulos. Trabalhar com ângulos, né? E uma força que vai estar, uma força X qualquer. Então eu uso uma soma de complemento de ângulos para trabalhar com aquela ideia do seno, né? Que todo mundo aprendeu lá na trigonometria, né? Que se eu tenho um ângulo θ aqui seria a hipotenusa, né? Aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto. Então sempre que eu trabalho com seno, é separado, oposto. Então a ideia do Teorema de Lamy é trabalhar com o vetor para um lado e o seu oposto. Seu oposto, né? O ângulo e o oposto que está ao ângulo. Entendeu? É similar ao teorema do, do seno, né? Você vai ter um ângulo, você vai trabalhar com um valor que está oposto do ângulo aqui, né? Você vai trabalhar oposto ao valor do ângulo. Então, tá aqui o esquematizado. Vamos ver como a gente aplica esse teorema aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui para a gente aproveitar um espaço aqui. Beleza? Como é que vai funcionar aqui? Essa força de 30,
essa força de 30, no final, como a unidade é quilonewton, eu coloco quilonewton no final para todo mundo. Essa força aqui, que seria a força peso do barco, 30 quilonewton, ela está pelo um oposto de uma soma de ângulos. Qual é a soma de ângulos? Daqui até aqui, ó. Então basta eu somar 30, 30 mais 40, que isso vai estar um oposto para um seno de 30 mais 40, seno de 70. Beleza? Eu peguei a força, o vetor força, esse vetor força aqui, ele está oposto a essa soma de ângulos aqui, ó. Entendeu? 30 mais 40. Isso é igual a essa força aqui, força de CA, que eu desconheço, que eu preciso encontrar. Ela está para um seno oposto a um seno. E qual que é esse seno? Então esse vetor FCA, força de CA, ela está oposto à soma de um ângulo. Que ângulo seria? Seria esse ângulo aqui, ó, de 90. Aqui forma-se um ângulo de 90, né? Mais o restante aqui, ó. Entendeu? Se aqui é um ângulo de 90, eu tenho 40, então eu vou ter que ter um ângulo de quanto aqui? 50. Porque 50 mais 40 é 90, é um ângulo reto aqui. Aqui também é análogo. Se eu tenho 30 aqui, para completar 90, está faltando aqui 60. Então eu completei os ângulos. Agora é só pegar a soma dos ângulos oposto aos vetores. Então se esse vetor FCA está aqui, então eu vou somar 90 mais 50. Entendeu? Vai ficar um seno aqui de 140, né? Certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140. E análogo ao outro lado, que é o F de CB, ele vai estar também para um seno cuja somatória vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o vetor CB, da força CB. Então ele vai estar análogo com a somatória de 60 mais 90 aqui, ó. 60 mais 90, 150. Então tá aqui, eu montei todo o nosso sistema e está eliminado o exercício, porque só basta eu fazer o processo, porque eu tenho aqui, vou ficar só com uma variável, depois eu encontro a outra variável, aqui, ó, duas incógnitas, então é fácil montar isso aqui. Como é que vai ficar? Eu fazendo outra folha aqui. Então aqui vai ficar 30 170 é igual a força de CA dividido pelo seno de 140. Então, portanto, para achar a força, então isso aqui, portanto, 30 vezes o seno de 140
dividido pelo seno de 70 é igual à força CA. Então basta eu passar esse seno que está dividindo, multiplicando para o outro lado. E aqui a gente ajeita a solução, né? Basta fazer essa conta aqui, né? Na sua calculadora científica. E vamos obter o valor de 20,52. Como a unidade é quilonewton, eu coloco quilonewton aqui. Não preciso me preocupar. Então tá aqui o valor da primeira força. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo mesmo, né? Tranquilinho, bem tranquilo. E análogo a isso aqui, vamos fazer para a força de CB. Tá ok? Eu vou aproveitar aqui. Eu posso até pegar um outro print aqui para caprichar. E vou fazer lá 30, 170, fica fixo, né? Esse valor a gente conhece, esse valor fica fixo. É igual a força de CB pelo seno de 150 agora, né? Análogo, então, é 30 vezes o seno de 150 dividido pelo seno de 70 é igual à força CB. Então a força de CB foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu peguei o seno daqui. Se está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Simples assim. Muito simples. Eu vejo o nego se matar nisso aqui. Professor explicar isso aqui por decomposição, por regra do paralelograma, de somar vetores. Entendeu? Aí o cara se confunde. O teorema de Lamy é isso aqui, ó. É simples, simples assim. Então essa conta aqui, quando vocês fizerem isso aqui no... Vou dar uma apagadinha que ficou meio... 70 ficou meio grande aqui. Fizerem na calculadora científica, isso aqui vai ter que dar 15,96 quilonewtons. Então é isso aí, ó, pessoal. Muito tranquilo. Expliquei passo a passo como resolve isso aqui usando o teorema de Lamy. Que os professores detestam ensinar porque você vai fazer uma prova de mecânica geral em 15 minutos. Muito tranquilo. Tá ok, pessoal? Você gostou? Aciona o dá um like, compartilha, manda pro seu amigo que está fazendo a faculdade, está no primeiro semestre de faculdade de engenharia. Aciona o sininho, dá um like no canal do instrutor Paulo Silva, tá? Vou estar postando para vocês. Eu sou engenheiro formado, sou engenheiro eletricista, sou técnico em eletrônico, sou engenheiro eletricista e estou começando a minha licenciatura em matemática, tá, pessoal? E eu sou formado em engenheiro eletricista também, tá? Então, tudo que vocês vão passar, eu já passei. Eu sei de qual salteado. Não tem melhor pessoa melhor para te orientar numa aula particular, num sistema de videoaula que hoje você aprende tudo pela internet, do que um cara que já passou por aquilo que vocês já passaram, tá? E eu escolhi uma das engenharias mais complicadas, que é a engenharia elétrica, então, que puxa muito cálculo, né? Não é que todas demandam cálculo, mas a elétrica a gente é o cálculo de coisas que você não está vendo, que é os elétrons. Então a gente força bem a cabeça, entendeu? Para estar lidando com a ferramenta matemática. Então fica aqui para vocês, ficou bem tranquilo o processo, né?
Primeiro nós construímos aqui o diagrama de corpo livre, né? Que é uma representação cartesiana de um sistema que nós queremos resolver. Então peguei um desenho complexo, transformei ele num desenho fácil da gente entender e aplicar o conhecimento matemático. Usamos trigonometria, ângulos, né? Plano cartesiano, ficou o sistema muito mais fácil de resolver, né? Ficou um sistema muito fácil. Eu apliquei uma noção aqui de, de seno, né? Lei de senos, de teorema de seno, né? Um ângulo, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. O seno sempre está oposto, separado, então ele está sempre separado de uma angulação θ, né? E aqui uma força X, na qual nós usamos para poder esmiuçar esse sistema. Fizemos as comparações, temos aqui duas incógnitas, resolvemos uma de cada vez. Está aqui o resultado da primeira força, força de CA. E aqui o resultado da força CB. Tá ok, pessoal? Dá um like, compartilha, acione o sininho para receber as notificações do canal do instrutor Paulo Silva, ligado a engenharias, a disciplinas de mecânica geral, elétrica, entendeu? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, todas as disciplinas de exata ligadas à engenharia, né? Tá ok? Um abraço para vocês, tudo de bom aí.